país se afundando, né? Um dia está comendo, tomando café. Eu acabei de tomar também. Lavei a louça. Meu pai falou aqui que a senhora estava lavando a louça. Tá, viu? As duas calopsitas no meu pé. E eu com medo de me mexer. Muito bom. Gente, só um segundo. Minha irmã. Tudo bem, minha irmã? É tanto nome de tantas pessoas que a gente tenta recordar. Acontece, né? Ó, a Mônica já está aí, o Lion, a Euda. Olha aí, gente, sala cheia. Coisa boa, Glória né? a Deus. Eu não consigo ver todo mundo, por quê, Xande? Eu quero ver a Beth. Clica em cima no modo visualização, que aí talvez mude para o panorama, assim, de todo mundo. Ah, o meu não tem isso, não. Ah, tem lá em cima. Isso. Visualizar, é isso? Isso. Clica no visualizar, aí vai para o modo galeria. Clica em galeria. Galeria, onde está isso? Clica em visualizar e depois galeria. No mesmo lugar lá em cima. O meu não tem. O meu tem reunião, editar, janela e ajuda. Não, é no visualizar. Onde é que a senhora viu o visualizar aí? Ué, no visualizar, e apertei. Aperta de novo? Aperta de novo. Bom, daqui a pouquinho eu vou aí e mexo para a senhora, tá bom? Ah, é muito longe. Bom, gente, vamos começar. Bom Eu dia a estou tomando todos, bom café dia, também. Lordes, que está ali já desde mais cedo, Euda, Micheline, Raquel, Vini, Moniquinha, Lion, sejam muito bem-vindos, né? A nossa Escola do Amém. Propósito 2023. A gente sentou e conversou, remodelou a escola. Eu acredito que todos vocês vão gostar bastante desse novo modelo, né? Dessa nova proposta da escola ministerial. E o que eu quero incentivar vocês é o que eu falei com o pessoal dos primeiros passos agora há pouco, é tornar essa aula uma aula interativa mesmo, né? Não deixar ser um monólogo tanto do nosso pastor Sebastião aí quanto da pastora Vera, mas transformar isso aqui num debate em que a gente cresce junto, né? Tio, o senhor está de lado aí. Ah, agora ficou bom, agora ficou certinho. Tava Não, meio assim. estou conseguindo visualizar, tentando visualizar todo mundo aqui, mas só estou pegando uma pessoa que fala. Aí, vamos lá. Qualquer coisa o senhor joga de lado assim, que aí vai passando as pessoas, passa para o lado assim. Mas tem uma forma pelo celular também de você clicar e você ver todo mundo. Ó, agora o senhor ficou de lado aí, ficou de lado assim. Talvez seja a posição do celular, né? Dá uma mexida nele assim para ficar reto. Aí, ficou ótimo, ficou ótimo. Então, gente, aproveitem bastante a aula, né? Façam perguntas. A partir esse nosso novo momento da escola, nós vamos ter exercícios também, né? Então, eu estou trabalhando aqui, inclusive, no outro computador que está aqui em cima, trabalhando no material para imprimir para vocês, tá? Até domingo que vem já vai estar com vocês esse material da escola, com as aulas, com os exercícios, e, claro, os professores também estão livres para dar outros exercícios, né? Que eles acharem que seja pertinente aí para a escola. E nosso objetivo aqui, gente, mais uma vez, é crescermos juntos, né? Entendermos o propósito, potencializarmos o nosso propósito e agirmos em relação a isso, tá bom? Então vamos orar para a gente passar para o nosso professor e não perdermos nenhum minuto dessa aula tão preciosa, né? A senhora ora, mãe, para a gente começar? Oramos. Por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença estamos, ó Pai. Para receber de tuas palavras, conforme estamos, papai. As palavras são as mesmas, os oradores são diferentes,
mas nós sentimos a tua unção, que tu estás conosco. Pedimos ao Espírito Santo que abra nossa mente, que nos revele o que está em oculto e que saiamos desta aula cheios, plenos da palavra do Senhor e dos ensinamentos de Deus. Fica conosco, Senhor. Abençoa cada um de nós. Abençoa os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de passar para o nosso professor, então, gente, Ô, Euda, se você estiver atenta aí ao chat da reunião, tá? A Micheline, se ela quiser fazer alguma pergunta, deixa aberto o chat aí, tá? Porque talvez o tio não esteja conseguindo visualizar lá todo mundo, tá bom? Boa aula, gente. Deus abençoe. Tá contigo, mestre. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Estou falando, estão ouvindo? Minha voz está aí, né? Tá ótimo. Então tá bom. Meus irmãos, agradecemos diante do Pai. O Alexandre e a Karine têm sido um instrumento que eu estou admirando, porque eu estou vendo como muitas vezes nós perdemos essa oportunidade de usar a tecnologia. Mensagem de 1 minuto e 20 segundos, para mim, eu tenho que ensaiar muito. E eles conseguem fazer isso. Para honra e glória, né? Para honra e glória. Então, não tem desculpa que ninguém clica ali, é 1 minuto e 20 segundos e acabou, vai embora, né? Então, tem sido gostoso. E que Deus continue abençoando o ministério do servo do Senhor. Inclusive, eu vou logo em seguida depois mencionar um versículo da palavra que foi uma meditação que o pastor Alexandre fez, e vem tudo a ver com essa lição também. A lição é rica, é muito rica. E ao ponto que eu já li essa lição do primeiro dia, já algumas vezes, e Deus já falou no meu coração de várias formas. Eu tive a oportunidade de pregar em alguns lugares, inclusive, utilizando aquilo que Deus falou através dessa primeira lição em particular. E eu quero que os irmãos percebam esse carinho de Deus que está usando o ungido do Senhor, que é o pastor Alexandre, irmã Kaline, a direção do ensino da palavra. E ver como isso é tão importante. Eu quero iniciar olhando com os irmãos, inclusive é interessante que ontem eu fiz assim, olhei rapidinho. Hoje de manhã eu acordei cedo, orei, olhei de novo. Papai do céu, vai e mexe conosco de novo. E mexe porque a palavra dele é viva. A palavra dele tem eficácia de falar a corações diferentes, de formas diferentes, mas é a mesma palavra, porque ela tem vida. Ela tem vida, ela comunica com você. E você argumenta, você conversa com o Papai do Céu por meio da palavra. E Deus nos abençoa. É muito bom, sim, adorar a Deus e a igreja, a culto, a oração, etc. Mas a meditação na palavra, ou seja, você dedicar tempo, você colocar o eu de lado para poder dar tempo para ler, orar, ou seja, leitura da palavra, mexer com a palavra, deixar a palavra viva falar ao teu coração, é diferente. Ele requer mais de mim. Então, é muito importante, vamos perceber esses versículos que eu vou deixar aqui, e vamos anotando, porque alguns eu vou poder explanar, outros não vou explanar muito. Os irmãos têm um microfone no ar. Hoje eu não estou conseguindo ver o rosto aqui, estou vendo uma tela aqui preta e só olhando para a minha cara, né? Que não é muito bonita, eu prefiro olhar para a cara dos irmãos, né? Mas eu sei que tem vários irmãos aí presentes, eu sei que quando um entra, a minha tela muda de forma que eu possa ver a pergunta, a indagação, ou o complemento. Não tem pressa. Tenho falado disso em várias ocasiões, não somente com os irmãos, mas em outros lives que eu tenho participado. Eu não tenho pressa. Eu tenho esperar que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e que os irmãos venham mastigar a palavra. E esse mastigar a palavra vem justamente nesse versículo. Jeremias, anotem, Jeremias, e vamos já ler. Jeremias, capítulo 5, versículo 14, com uma introdução que os irmãos percebam a importância do estudo da palavra. E a lição do dia 1, e depois, semana que vem, a serva do Senhor, irmã Vera, vai estar participando, a pastora Vera, vai estar também administrando, e eu quero também participar. Como hoje eu vou dando aula, mas semana que vem a irmã Vera, né, a pastora Vera. Jeremias, capítulo 5, versículo 14, ele faz o seguinte. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto proferis tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo o consumirá.
Ou seja, eu quero que os irmãos entendam o contexto, os irmãos podem depois ler, mas a palavra é tão poderosa porque ela é viva, vindo do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E se a palavra que eu estou aprendendo, que eu estou entendendo, que eu estou meditando na palavra, e quando eu uso da palavra numa conversa, quando eu uso da palavra quando eu estou orando, quando eu uso da palavra para olhar as promessas, olhar o que Deus tem para mim, a minha identidade com Deus, Deus comigo, a palavra diz o seguinte, fala que é fogo. Ela entra, penetra, ela realiza a obra, ela realiza o que ele quer na minha vida, em nossas vidas. E depois o Jeremias ele continua falando, eu quero outro versículo, não quero ficar muito preso nisso, mas, como eu falei, é muita matéria. Para mim, o dia 1 tem muita coisa aqui que podemos mastigar, entender, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, que nós vamos assim seguir essa direção. Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: acharam-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Paulo Sonosquini fala a importância de, quando eu olhar para a palavra, eu meditar na palavra. Eu olho para a palavra, eu leio a palavra, eu reflito na palavra. Quando eu leio a palavra, ele diz aqui, eu vou comer a palavra. Eu vou comer como se fosse um churrasco, como se fosse uma comida deliciosa, algo que eu vou saborear, algo que eu fico na expectativa de amanhã ter aquele alimento de novo, e depois de amanhã de novo. E quando eu passo um dia, eu passo as horas, o tempo que eu passo sem ter essa palavra e sem ter esse alimento, eu sinto falta, eu sinto necessidade, eu sinto saudade, eu preciso comer da palavra. Então, as lições, ou esse livro, tem esse propósito, para que o servo do Senhor venha crescer. Sim, ele vai à igreja, ótimo. Louva a Deus, ótimo. Adora a Deus, ótimo. Ouve mensagem que sacode o seu coração, ótimo. Só que lembrando que a oração, ótimo. Me prostre diante do Pai, faço jejum, faço oração, ótimo. E o Senhor, nesse contexto, também fala. Eu louvo a Deus, que eu tenho um grupo aqui diante de mim agora, nesse momento, tem tido a oportunidade de outros lugares também ver algumas igrejas, ou até muitas igrejas, com esse propósito de comer a palavra, de dar ao povo a oportunidade, não somente aprender a palavra, mas incentivar, motivar, desafiar o povo de Deus a isolar um tempo para si mesmo, botar no schedule do dia, seu planejamento do dia, aquela hora, aquele momento de dedicar na palavra, deixar que Deus fale ao teu coração por meio da sua palavra viva, que é eficaz. Então, Jeremias, ele deixa bem claro que é fogo, penetra, realiza a obra dele. Eu como que é gostoso, não por obrigação, não porque o pastor falou, não porque essas duas meditações rápidas que tanto a irmã Kaline, a pastora Kaline e o pastor Alexandre têm realizado. Eu confesso que às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu não percebo, às vezes o tempo passa e eu não olho, mas 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 segundos têm sido mensagens simples, mas profundas, porque está na unção do Espírito, porque está na palavra. Mas é necessário que eu também tenho esse privilégio de abrir a palavra a qualquer hora do dia, ou ou manifestar certas horas onde que eu tenho esse compromisso com meu Pai, com o meu Pai Celestial, que há de prometer e nos abençoar. Na página 21 do livro, que eu quero ver aqui, hoje, mãe, como eu falei com os irmãos, ontem eu li, eu reli, às vezes eu vou fazer assim, assim, assado, escrevi. Aí, Papai do Céu, hoje de manhã, fez quase uma bagunça, sabe? Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Então, agora eu vou ler uma parte aqui que ele falou assim, eu vou ler essa parte aqui, que fala o seguinte: logo no início, o dia 1, para quem tem livros, amém, que não tem, vão ouvir, e anotar aquilo que Deus fala no seu coração. O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito, ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família. Olha só, como é que pode? É maior que a minha família. É muito maior que a família, a carreira, ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições.
Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito e assim por diante. Mas aqui, quando ele fala, e me sacudiu um pouco, eu falei assim, poxa, mas a vida significa mais do que família, mais do que meus filhos, mais do que meus sonhos, mais do que almejo, mais daquilo que eu penso que é excelente. E Deus fala, não, é mais que os seus filhos, é mais que a sua esposa, seu cônjuge, é mais. E Deus falou no meu coração, uma coisa que não está aqui na lição, e é isso que é gostoso demais. E o Alexandre tem falado uma coisa interessante. Gente, os irmãos têm mestres, mas não é questão que somos mestres melhor do que ninguém, mas é que a experiência de vida, e por ser pastor, e por você lidar com tantas pessoas, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração constantemente para lidar. E nessa hora, nessas aulas, esse versículo, por exemplo, que veio ao meu coração, não está na lição, mas foi o que Deus gritou no meu coração quando falou o seguinte, olha, a vida é mais do que só você, do que o seu esposo, do que os filhos, assim por diante. Tem meu versículo que sacudiu demais. Efésios capítulo 3, vamos lá. Eu quero ler, como eu falei, não tenho pressa, mas numa hora eu estou com pressa, porque é tanta coisa que é gostoso demais essa lição, né? E de certo, lição 2 vai ser a mesma coisa. Olha lá, Efésios capítulo 3, versículo 20, mas vocês com o tempo vão ler capítulo 3 de Efésios, de 14 a 21, tá? De 14 a 21. Mas o que eu só quero destacar é Efésios 3, 20, e como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu quero ver, gostaria de ver, mas eu vou aprender a fazer esse negócio melhor semana que vem. 3:20. Alguém que achou primeiro que eu, abra suas Bíblias e lê para a gente esse versículo aí. Efésios 3:20. Pode ler. Aí, minha irmã, já tem um rostinho aí que eu já conheço. Me ouve? Outro rostinho que eu conheço. Pode ler. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Olha, o que esse versículo tem a ver com o que nós acabamos de ler quando o autor fala a vida é maior do que a sua própria vida em si, a tua esposa, teus filhos, as tuas ambições, os teus sonhos, os teus alvos, a tua igreja. A vida é maior. E esse versículo gritou no meu coração, que ele fala o seguinte, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, se eu estou em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, ele fala o seguinte, a vida é maior do que o cônjuge. Ora, tudo aquilo que eu posso pensar, imaginar em relação ao meu cônjuge, no Espírito, ele alcança sim. Ele me dá sim. Eu vivo um sobrenatural com o meu cônjuge, eu vivo no sobrenatural com meus filhos, eu vivo no sobrenatural concernente aos meus sonhos, concernente aos meus alvos, concernente às minhas ambições. Olha bem, gente, a vida é maior que... Ué, mas como? Maior que meus filhos? Maior que meu cônjuge? Maior que alvos que são excelentes? Ele fala, sim. Se você viver o normal do dia a dia, ama tua esposa, ama tua esposa, ama teus filhos, isso é o normal. Esse normal não precisa de Cristo, não. Eu posso ter o sentimento de amor, eu posso ter experiências de faculdade, de toda sorte, que eu possa me desenvolver numa ambição, num projeto. Isso é normal. Isso é normal sem Cristo. Você não sabe, você tem capacidade. Você tem. Mas olha esse versículo, ele fala, ele pode alcançar além daquilo que eu posso imaginar. Aí sim, a vida passa a ser mais do que. Porque esse mais do que, eu estou contando que o Espírito Santo de Deus seja na minha vida um melhor esposo, seja na minha vida em relação aos alvos, os projetos, enfim, aquilo que... Porque eu conto com a ação e poder do Espírito Santo de Deus. Então, gente, eu quero deixar interessante, deixa eu ver se... Agora eu segui uma ordem aqui, que hoje de manhã acordei, eu revendo, eu falei, senhor, mas tem agora lá e para cá, com esses papéis aqui. Mas eu não quero muito lá para cá, não. Eu não quero gastar tempo, é ganhar tempo. Então, nós falamos, primeiramente, eu quero abrir para os irmãos rapidinho, né? Qualquer pessoa.
a importância da palavra, comer, ingerir, e que é fogo. Então, eu tenho que... vou à igreja? Vai. Oro. Excelente. Adoração? Sim. Jejum? Sim. Mas, gente, a palavra eu preciso, é pessoal, ou seja, eu posso assistir, às vezes, por exemplo, eu falei esse minuto e pouco da Kaline e do pastor, né? É ótimo, eu dou uma lidadinha rapidinho, acabou. Vou para a adoração, passo 1 hora, 2 horas lá orando, faço jejum, também é ótimo. Mas a palavra requer que você, sabe, você lê e começa, Senhor, o que tu queres fazer aqui? Comigo, na minha vida. Eu quero ouvir tua voz. Eu ouço, pastor, eu vou na igreja, adoração, que é importante, mas agora é eu e ti. Só eu estou contigo, só nós dois. Eu quero mastigar a tua palavra, eu quero comer a tua palavra. Alguém tem algum comentário sobre isso? Rapidinho. Estou seguindo as ordens do pastor Alexandre, hein? Essa aula é interação. Quero obedecê-lo. Os irmãos, por favor, me ajudar em obedecer uns aos outros, tá? Vamos lá? Apesar que eu gosto de interação, sempre gostei. Tem pregação da palavra no culto, às vezes eu interrompo a mensagem só para ouvir o povo também falar, né? Bem, olha só. Lembrando, vocês abrem a qualquer momento, tá? O microfone está ligado. E essa segunda parte que eu falei rapidamente, concernente, que eu posso, além daquilo que eu posso imaginar ou pensar, ele nos dá em abundância muito mais. Então, a vida é importante o meu cônjuge, é importante meus filhos, mas eu preciso perceber que no espírito essa importância é elevada. Essa importância, o Senhor que faz o realizar, porque você está contando com Ele, não está contando com as tuas habilidades, ou com aquilo que você pode fazer, ou tem condições de fazer, ou é capaz de fazer, né? Fala, minha irmã. Nesse sentido, quando o senhor fala, só me vem à cabeça, assim, um momento da vida, sei lá, da sociedade, que a gente precisa aproveitar ao máximo essa vida, né? Precisa aproveitar ao máximo, a gente precisa ir buscar o nosso sucesso na carreira, o nosso sucesso na família, e aí dá uma aflição pelos dois lados, né? Não sei se uma aflição, mas você fica, eu não posso passar por essa vida assim, sem aproveitar, porque daqui a pouco ela acaba, ela é rápida, ela é efêmera, né? A vida é trem-bala, tem a música, né? Então, você precisa passar, mas precisa aproveitar, mas aí você também precisa cumprir seu propósito com Deus, você, né, fica esse confuso na cabeça. Eu imagino, eu sei, acredito que resolva com isso, né? Com você colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele vai dar o a mais, né? Ele vai dar o que diz o versículo, né? O que você, muito mais do que você pensa ou pede, né? Mas eu confesso que essa afliçãozinha assim, né? E acho que muito dela é por falta de buscar mais de fé, né? De leitura, mas sem... Eu sinto isso, pelo menos, né? Ai, meu Deus, vai passar logo, daqui a pouco eu já faço 50, 60, 70, não sei quando é que eu vou, mas também eu preciso viver com Deus e, sabe, só esse Amém, amém, sentimento. Mônica. Amém, Mônica. E você já fez a introdução do outro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos. Mas antes disso, uma falou, por exemplo, a leitura da palavra, a questão aumenta a nossa fé, etc. E é exatamente isso. A palavra você nos fala que ouvir a palavra, né? Você mastigar essa palavra, aumenta realmente a minha fé. Aumenta no sentido de eu passo a ter um conhecimento diante do Pai. Quem é meu Deus? Por meio da palavra. Ele define quem ele é, define quem nós somos diante dele, e assim a nossa fé vai aumentando para o louvor da glória dele, né? Agora, olha só, quero que os irmãos abrem Provérbios, capítulo 31, versículo 25, que o pastor Alexandre, agora não me lembro quando é que foi, semana passada, semana retrasada, ele mencionou esse versículo, eu achei sensacional, um enfoque que talvez eu tinha lido e não tinha percebido a seriedade. Ou seja, caiu a ficha, como, eu não sei se é só carioca, o Brasil inteiro fala a questão de cair a ficha, que eu achei interessante. Porque a mulher virtuosa, como define o Provérbio 31, ela tem todas essas características, mas que as características também pertencem a mim, ou que nós podemos ter, cada um de nós. Mas aí ele fala um versículo lá no último, no 31, eu vou ler, não quero ler todo, mas aqui 31, versículo 25, pequenininho, ele fala o seguinte, mas eu quero perceber que os irmãos percebem no final, não? Ele fala,
a força e a dignidade são as suas vestes. E são de outras virtudes, uma série de outras coisas, características que eu tenho. Mas olha o que ele fala, e o que a irmã agora, Mônica, falou, de uma certa forma, eu quero expandir essa questão, quando a pessoa chega a 40, 50 anos, olha para trás, pô, o que eu fiz? Eu tenho que aproveitar a vida, quero aproveitar a vida. Mas o que é isso, aproveitar a vida? E essa parte aqui é que grita ao nosso coração, e deve gritar ao coração dos irmãos também. E rir-se do tempo vindouro. Ela tem todas essas características e ela dá gargalhada. Ela como se estivesse fazendo pouco do amanhã, mas fazer pouco no lado bem positivo. O inglês, ele fala assim, eu me alegro. Tá muito leve essa palavra, se alegra no amanhã. Negativo, negativo. É muito mais o rir, no sentido de amanhã, tudo bem, virá. Eu não estou preocupado com amanhã. A minha preocupação, muito, infinitamente maior, é o hoje. E o ontem? O ontem já passou. Eu posso até ter noções, o amanhã eu posso ter noções, mas o hoje, como Salmo 118, versículo 24, eu acho que é 24, Salmo 118, versículo 24, quando ele fala, este é o dia que o Senhor está me dando, nos dando. E ele fala, alegrai-vos e regozijai-vos nele. No amanhã? Não. No ontem? Não. No hoje. No hoje tem que ser saturado de maneira dessa primazia, dessa preocupação de ter com meu pai. Porque ele tem o meu melhor, ele tem o meu amanhã. Ele está no controle daquilo que eu fiz e deixei de fazer de ontem, que hoje está querendo me morder e querendo fazer um pesadelo na minha vida. Ele está no controle. Então, se eu dedicar em volta dele, ele me dá condições de, como Efésios fala, muito mais além daquilo que eu posso imaginar ou pensar, ele nos dá condições de enfrentar o amanhã. Então, aqui a mulher virtuosa, ela ri para o amanhã. É o que? Perseguição de hoje? É a dificuldade que poderá trazer amanhã, seja o que for, e eu ficar preocupação, elaboração, e fazer planejamentos para o amanhã e perder a essência do hoje, que ele está presente e deseja te abençoar, te fortalecer para o amanhã. Então, e tem outro versículo, eu estava comentando com a minha amada esposa, e ela me fez lembrar esse outro, que está em Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem todo um contexto nesse versículo, os irmãos podem ler, que é muito bonito, é uma época fundamental, muito importante do povo de Israel. Então ele fala, santifique hoje, ou seja, tira vantagem do hoje, aproveita o hoje, faz com que o hoje seja um highlight, seja um destaque, né? Na minha vida, na sua vida, porque ele quer que você hoje se santifique. O que ele quer que você hoje separe das coisas que não pertencem ao Pai. Ele quer que você hoje, que saia da sua boca só aquilo que edifica, que traz esperança. Que traz esperança. Uma palavra que a pastora Vera tem usado bastante quando a gente conversa. Traz a memória. Abra a boca, mas que edifica, que abençoa. Então aí ele fala, por quê? Porque amanhã, olha só, amanhã ele está garantindo, é o Criador dos céus e da terra, o amanhã eu farei proeza, eu farei maravilhas entre vós, né? Então é importante a gente perceber esse rir das características, rir porque o Senhor tem me abençoado de maneira tal no hoje, que o amanhã não tem que me preocupar. Deus tem falado no meu coração no hoje, que eu não tenho que ficar tirando cabelo, já tenho muito cabelo, mas tira mais ainda, ficar mais apavorado no dia da manhã. Então, eu vou rir mesmo, né? Bem, aí esse negócio até hoje, até agora, o presente momento, na página 21 também do livro, ele faz umas perguntas aqui interessantes. E ele fala o seguinte, fazer perguntas, muitas vezes nós fazemos perguntas egocêntricas. O que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais os meus objetivos, as minhas ambições?
os meus sonhos, para seu futuro, e outras tantas perguntas. Ele tem, no final desse capítulo, ele fala, e no final desse livro também tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante. O que você acredita que dirige a maioria das pessoas? Vou fazer por duas etapas aqui. Qual tem sido a força que dirige a sua vida? E como posso me lembrar de que a vida precisa ser vivida para Deus no andar com Ele? Deixa eu só, antes de entrar nessas últimas 3 perguntas, a primeira pergunta. O que farei da minha vida? Quais os meus propósitos? E eu. Esse eu, o dia de hoje, a lição, destaca, mas durante o livro, vira e mexe, vai destacar o eu, porque é uma característica muito, rapaz, penosa, muito difícil, é uma barreira que eu, Sebastião, enfrento todos os dias. Eu tenho que ficar atento em relação ao eu, porque o eu, olho para a minha sabedoria, meu discernimento, minhas experiências, minhas, eu vou tomar decisões segundo as minhas. Isso é natural, gente. E a palavra do Senhor nos fala que você é o que é e pode ser muito mais, além daquilo que eu possa imaginar ou pensar, se o eu estiver subordinado, estiver controlado pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus. E para isso, gente, contar com o Espírito Santo que faz parte da minha vida, o Espírito Santo que está dentro de nós, né? Então, aqui o autor fala, assim, nessa lição, sim, mas ele fala em outras ocasiões também, que, aliás, deixa eu botar aqui um versículo para vocês, aqui. Cadê ele? 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6. Alguém lê para mim rapidinho? Vamos lá. Mais outra pessoa pode ler. Romanos 8, 6. Eu fico às vezes pensando que é mais fácil pegar minha Bíblia com folha, chega lá mais rápido do que ficar olhando esse tablete e sair catando e achando. Ou eu sou complicado com eletrônica, um dos dois. 8,6. Qualquer pessoa pode ler. Ó, gente, qualquer pessoa. O pensamento controlado por aquela parte de nós que é humana e pecadora traz a morte espiritual. Mas o pensamento controlado pelo Espírito traz paz e vida, traz vida e paz. Tudo bem, gente? Na minha outra versão aqui, ele fala aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, eu tenho uma inclinação, e eu digo assim, nós, seres humanos, o Senhor fala que diferencia essa obra-prima que Deus criou, somos nós, é que nós temos a opção de escolha. Opção de escolha. Então, muitas vezes, se o eu estiver prevalecendo, se a minha experiência, se meu discernimento, minha sabedoria, meu eu disso e daquilo, se isso estiver predominando, significa carne, porque a carne, ela está ali, ó, e ela vai achar meios de manipular, de fazer exigência, discriminar, as emoções começam a se mexer, porque o eu tem capacidade tremenda. Então, uma inclinação da carne. Mas a palavra do Senhor nos fala que a importância, e quando isso acontece, a morte. A morte no sentido de que você não cresce. Então, quando a Mônica falou agora há pouco, as pessoas se preocupam que, puxa, o que eu tenho que conseguir? Já passou tantos anos, como eu posso melhorar e tudo? É tudo essa questão. A inclinação da carne tende à morte, ou tende a não crescer, ou não desenvolver, ou não alcançar como deveria, ou como poderia. Então, tem a questão de a inclinação da carne tem o objetivo e o alvo, né? Vamos colocar dessa forma, é muito mais nas especulações, que usa essas duas palavras, que é especulação e revelação.
Então, a inclinação da carne tem a tendência de você viver na especulação. Você especula o hoje, o amanhã, daqui a pouco, baseado no eu, especulação. E que nós devemos nos preocupar em viver na subordinada ao espírito, o espírito controlar o eu, e eu tomar essa decisão, Senhor, eu quero o teu espírito diante da decisão a tomar, ou aquilo que eu preciso fazer ou deixar de fazer, e aí não vivo na especulação, mas eu vivo na base do quê? Da revelação. E isso vai literalmente moldar a minha vida. Aliás, molda a minha vida. Molda a minha vida. Amo meus pais, um já está na glória, a outra está aqui com 90 anos de idade, fizeram aquilo que puderam fazer quando eu era pequeno, mas da medida que eu vou crescendo, aí tem a sociedade, aí tem todo um conjunto do dia a dia, de faculdades, ou seja o que for, que me abraça e vai moldando a minha vida. E esse moldar, nunca é tarde demais fazer um moldar segundo a vontade do Pai. É por isso que é tão importante a gente ver pessoas quando se convertem e tinham uma vida terrível e hoje se tornam uma pessoa totalmente diferente porque agora tiveram a escolha, tinha sempre a escolha, mas agora entenderam que a melhor escolha é Cristo Jesus. A melhor escolha é ser subordinado. A melhor escolha é esvaziar de si mesmo. A melhor escolha é quando não somente vou à igreja, eu oro, eu adoro, mas eu tenho a palavra viva que eu posso abrir e ver o que ele está falando, que o Senhor Deus, a palavra viva que é rema. Então, eu preciso moldar minha vida não debaixo de especulações, mas viver debaixo de revelações. De revelações. Eu quero parar, mas eu quero que vocês falem um pouco agora. Vamos lá. A Mônica já teve a vez dela, então eu sei que a Mônica, se deixar, ela vai falar. E as outras, e uma outra vai poder falar. Mas eu quero ouvir vozes que eu nem conheço. Eu até nem conheço, não sei quem está no ar. Eu fico aqui pensando, eu tenho um outro live que eu consigo ver todo mundo, mas nesse live não consigo, não. Eu vou aprender. O Sandy vai me ajudar, de alguma maneira. Mas vamos lá, nós falamos da questão da especulação e revelação. E o eu. Perguntas? Respostas? Porque depois a gente quer fazer assim uma... eu acho que eu vou falar um pouquinho. Posso falar um pouco? Possa, pastor velho. Desde que você não complique a minha guerra, não tem problema. Não. É uma coisa, resumindo, tem muita... a palavra eu estou lendo aqui em Romanos também, capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer e o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Uma coisa que eu aprendi é que corpo e alma, eles têm que andar juntos, pelo menos, ou na frente o meu espírito. A carne tem que ser sempre dominada. Porque Amém. se a minha carne se sobrepõe ao meu espírito, eu vou cair. Eu vou pender para coisas erradas. Infelizmente, nós temos no mundo, eu creio que é no mundo, eu não conheço muito o mundo, mas a festa da carne, que começa agora, semana que vem, em alguns lugares já até começaram, porque cada vez está maior, que é o carnaval. Muitos cristãos estão indo para a festa da carne para assistir. Eu vou para o Rio assistir. Eu vou para Salvador. Eu vou para Olinda. Eu vou... Sabe? Só para assistir. Mas o pecado vem pelos olhos também. E se eu não mantiver a minha carne debaixo do controle do meu espírito, eu me perco. Sabe? Amém. Eu me perco. Então, o espírito tem que, pelo menos, caminhar junto. Sabe? Dizendo, calma aí, não é assim não. Passa mais para trás, um passo atrás, deixa eu ir na frente, eu vou abrindo o caminho, eu vou tirando pedra, eu vou te ensinando aonde você vai pisar. Então, tem que andar, pelo menos, juntos. Mas, quando nós lemos a palavra, nos alimentamos, a carne precisa de alimento, proteína... A carne precisa se alimentar para se manter forte, se manter de pé. Senão você cai, você fica numa cama, os seus pensamentos já começam a devagar. Agora, o espírito, da mesma forma, se você não se alimenta
Daqui a pouco você vai achar que tudo é normal. Não, o que que tenho? Ir lá só para olhar. Não, eu só vou dançar um pouquinho, mas eu estou com a minha família. E o Espírito Santo habita em mim. E o Senhor permitiu que eu viesse. Eu escuto muitas coisas, mas eu vejo que não volta da mesma forma. A carne se sobrepôs ao Espírito. Nós temos que vigiar muito, e é o que diz aqui, né? Porque eu sei que em mim, isso na minha carne não habita bem nenhum na minha carne. O que habita bem na minha carne é o Espírito, e principalmente o Espírito de Deus, né? Amém, Vera. Romanos, me dá aí de novo. Romanos 7, versículo 18. Romanos 7, 18, gente. Isso. Realmente fala bem claro isso. E percebe que a pastora Vera falou, né? A questão é o eu de novo. O eu danadinho. E você falou uma coisa, Vera, que é interessante, que às vezes a gente quer se... Quantas vezes a gente quer se enganar, né? Puxa, não é meu ambiente, então não devia, mas afinal de contas, o fulano vai também, está me convidando, mas no fundo tem o bem na carne, mas decide em praticar o erro, né? E depois volta, e precisa voltar com arrependimento, né? Se não, volta assim meio num outro ambiente, ou seja, ele enfraqueceu. E a tendência enfraquecendo, olha, o inimigo também não tem pressa, não. Enfraquecendo devagarzinho, 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 devagarzinho. É o que nós temos visto muitas vezes imigrantes que têm lidado com imigrantes aqui em outros lugares, aonde que eu deparava com pessoas que falavam assim, pastor, eu era pastor, ou então eu já fui cantor, eu já fiz, deixei de fazer, eu falei, e agora? Agora tá difícil, né, pastor? Tem que ganhar o dólar, né? Você, cadê o teu Deus? O Deus do Deus agora virou dólar? Sabe? Então, ele miopaticamente, a pessoa vai caindo, vai deslizando, porque o eu fala mais alto. Aquilo que a irmã pastora Vara falou também, nós estamos comentando aqui, né? Então, a gente ficar atento. E essa é a dinâmica de não permitir que o eu prevaleça e que nós vamos continuar tendo o privilégio de escolha, mas a escolha correta. Eu não consigo ver, e se a pastora e qualquer outra pessoa puder me ajudar nisso, eu não consigo ver duas coisas que é o alimento. É chamado a leitura da palavra, a oração. Quando eu leio e oro, eu tenho desejo à igreja. Quando eu leio e oro, eu tenho desejo de me prostrar, de jejuar. Quando eu leio e oro, o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração. Você percebe o seguinte, toma o propósito de ler a Bíblia durante um ano ou em 6 meses. Você vai ver as intempéries que levanta para você não ler. É incrível. Por quê? Porque, olha, quer ver uma coisa também? Não sei se é na Rússia, é um país aí comunista que proíbe você até é perseguido aqueles que são evangélicos, né? Mas nessas prisões, eles dão a Bíblia para os prisioneiros lerem. Porque é a forma que eles já perceberam que quando leem a Bíblia, eles são prisioneiros mais pacatos, são prisioneiros mais tranquilos. Mas o governo ir lá fora proíbe, você não pode. Mas dentro da prisão, porque já é uma raça que não é fácil, está aqui o remédiozinho, toma esse remédio. E todos os prisioneiros ali têm que tomar aquele remédio, que é chamado a palavra do Senhor. Então, não querem admitir a verdade. E nós que conhecemos a verdade, admitimos, mas muitas vezes nós temos dificuldade por colocar em prática. Colocar em prática. E precisamos fazer isso, né? Então, só quero voltar aquelas perguntas que o livro deixa, eu achei muito importante aqui. Quem... essa aqui não, perdão. Aqui debaixo aqui. Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus? Como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus? O eu de lado, como é que eu posso fazer isso como uma dinâmica, como uma forma de eu focalizar Deus na minha vida? Como é que eu posso proceder em isso ser uma realidade? Daquilo que nós até falamos até agora, né? De estar não nas especulações, mas estar debaixo das revelações. Como é que seria uma forma de fazer isso?
Qualquer pessoa, menos os pastores, né? Porque senão os pastores vão falar, vão pregar também, e aí fica um monte de pastores pregando. Mas se não tem outra opção, aí abre mão para os irmãos também. Vamos lá? Como é que eu posso fazer isso? Tudo que eu estou ouvindo, como é que eu posso... A Kaline, e voltando aqui os pastores, né? E o Alexandre deixa aquelas mensagens curtas, pequenininhas. Como é que eu posso colocar em prática? Eu ouço, acho bonito, eu vou dar até aplaudido, mas como é que eu coloco em prática? Como é que eu posso colocar o eu de lado de maneira que eu... A resposta é cuidado, gente, vocês sabem, tenho certeza disso. É só falar. Quando você permite o seu coração estar aberto a ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus e o seu coração está aberto, onde o Espírito Santo habita, tudo flui. Amém. Você automaticamente, ele sobrepõe a carne. Amém. Ele já sobrepõe a carne, é isso que acontece. Daniele, eu só quero acrescentar nessa sua palavra que é exatamente isso. Aquela palavra inicial. Eu preciso comer da palavra. Eu preciso digerir, eu preciso perceber que ela é fogo. Mas para ela ser fogo, eu preciso comer. Então, isso que você falou está certíssimo. É por isso que eu tenho falado às pessoas, caderno, lápis, escreve. E durante a semana, vai digerindo. Vai lá no versículo, na palavra do Senhor. Inclusive, eu li alguns versículos aí e falei assim, irmãos, olha, isso é parte de um contexto. Vai ler o contexto. Lê o contexto, o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Esse versículo de Provérbios, capítulo 35, versículo 25, aliás, 31, versículo 25, fala sobre a virtude, né, a mulher virtuosa, mas depois eu não estou preocupado com as virtudes, mas foi aquela última parte. Ela ri. Isso aí, eu falei, o que é rir? Como assim? Aí eu fui lá na palavra. Vocês também têm a opção de fazer isso. Vou lá no grego, vou lá no hebraico, porque tem bíblias assim que você faz explicação. Então, você está comendo. Então, assim, a gente vai abrir o coração, mas eu vou abrindo o coração da medida que o Espírito Santo de Deus vai falando no meu coração. Da medida que o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu preciso dar de mim, eu preciso arranjar tempo, eu preciso colocar a agenda um pouco de lado e abrir a palavra ou na eletrônica ou na folhas que ainda tem, né? E eu ler, reler, ver o contexto, questionar, refletir. Gente, eu acho interessante quando eu falo com umas pessoas ou outras, e a pessoa fala assim, eu falo assim, não, Deus fala. Aí teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, eu não estou te entendendo. Como é que você fala que Deus fala? Ué, Deus fala. Você não está batendo papo com as pessoas? Você, quando namorou, quando você gostou daquela pessoa, e você está namorando, houve um diálogo, e você foi acrescentando esse amor, essa confiança na pessoa, é a mesma coisa com Deus. Mas você não vê Deus? Não, mas ele está presente. Tenta. Pega a palavra, mastiga, começa a ver o contexto, deixa certas palavras destacar, e você correr atrás. Isso faz com que teu coração vai abrindo, e daqui a pouco você sente uma sede tão grande que você não tem. Então, você passa até mal porque você não leu a palavra hoje. Passa até mal porque hoje você não orou, você não se prostrou diante do Pai. E muitas vezes o que está acontecendo, e tem acontecido, é como se tivesse forçado, sabe? Não, o pastor falou que tem que ler. A gente vai à igreja porque a gente tem que ir à igreja. Negativo. Se eu começar a mastigar, começar a digerir, eu abro a palavra, eu quero meditar, eu quero sondar mais a rema, que é a palavra viva que fala no meu coração, as coisas vão acontecer, tá bom? Então, obrigado, Daniel, pela tua participação, e é exatamente isso, né? Mas deixa eu jogar outra pergunta aqui. O que você acredita que dirige a maioria das pessoas? O que dirige a maioria das pessoas? O que dirige a maioria das pessoas? Vamos lá. Tanto crente ou não crente, ou se você quer especificar o que é crente, como é que dirige a vida do não crente, ou a vida do crente, o que dirige? Como é que a vida é dirigida nessas vidas? Já foi dada a resposta também, vamos lá. Outra pessoa, Daniela, eu sei que tem participado no passado e está participando agora também, mas qualquer outra pessoa também, gente. Nós estamos nessa live para aprender uns com os outros. E é uma das coisas que eu falei logo no início. A característica dessa igreja é também estudar a palavra. E às vezes não. Tio, a Micheline colocou aqui no chat. O que dirige as pessoas é o sentimento.
Muito bem. E o que é o sentimento? Ou seja, você vê que parte da... Inclusive, tem uma lição aí que vai falar sobre uma das características que formula o teu caráter, faz parte, os sentimentos. E esses sentimentos de alegria, de raiva, de emoções diversas, de novo, volta-se para o quê? O eu. O eu prevalece. Tempos atrás, na minha vida, eu tinha uma tendência de, sabe, assim, eu sei que é assim, mas tinha outra pessoa que era assim. E aí eu falei assim, não, mas tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Então, o sentimento que eu tenho que saber respeitar, que eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber agir ou reagir, se for controlado pelo espírito, eu vou ser abençoado naquele sentimento, né? E vou afetar outras vidas também, né? Vão ver que você, poxa, eu por mim eu faria isso, mas fulano de tal não fez ou não pensou. Então você vai impactando outras vidas porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, né? Muito bem. Qual tem sido a força que dirige a sua vida? Vamos lá. Qual tem sido o impacto? Como tem sido a sua vida em particular? Como a tua vida tem sido dirigida no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lar? Aliás, isso é importante, né? Eu sou uma pessoa. No lar já é um pouco diferente. Já na igreja, mas já sou diferente. Como é que isso aí funciona, gente? Fala para mim aí. Qualquer pessoa. Oi, pastor. Fala, Então, eu acho. Repete para mim de novo a pergunta, por favor. Eu vou dizer, qual tem sido a força que dirige a sua vida? Como é que dirige a sua vida? Como é que você tem? Eu acho que é a força do amor de Deus. Acho que quando temos o amor de Deus em nossas vidas e vivemos ele dirige todo assim, com a presença de Deus, o Espírito Santo, ele dirige, né, as nossas ações, as nossas atitudes, onde quer que a gente esteja, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. Então, nós temos esse direcionamento, né, da parte de Deus, né, de viver o evangelho do reino. E eu acho que o amor de Deus é que nos conduz a fazer o melhor onde quer que nós estejamos. Amém, Débora. Muito boa a sua participação, eu te agradeço. Concordo. Agora, alguém pode me responder por que então que eu ouço isso de crente, não ouço do não crente, a gente até entende melhor, né? Vamos dizer assim. Mas a pessoa que está dentro da igreja, a pessoa que está... Mas aí chega e fala assim, não, pastor, mas estou no trabalho. Trabalho, eu sou uma pessoa. Já na igreja, eu sou outra pessoa. Já em casa, eu sou outra pessoa. Como é que isso funciona? Alguém responde aí, é isso mesmo? Não é? Como é que Para isso... mim, não é ideal. Para mim, não é ideal. A pessoa ela tem que ser uma só, em espaço que ela estiver. Ela apenas vai se adequar ou ajudar alguma coisa ali, porque se as pessoas tiverem várias faces em vários lugares, não é bom, porque Deus, isso é inconveniente aos olhos de Deus, né? Isso não agrada a ele. Uai, eu vou ser feliz na igreja, quando chego em casa vira um inferno. Como assim? Né? Não pode, né? No trabalho eu sou legal, mas depois eu saio do trabalho, já vou beber, fazer alguma coisa assim que não agrada a Deus, né? Eu penso assim, né? Porque eu procuro me adequar conforme a palavra de Deus, né? Procuro assim estar bem em todos os lugares que eu estiver, né? A mesmo, como é que chama? O mesmo pensar, manter o mesmo alinhado, o mesmo pensamento, você não se deixar. Eu amei essa palavra, o eu danadinho, né? Esse eu danadinho que você falou, eu adorei essa palavra. Não deixar ele te fazer uma pessoa diferente em cada lugar que você está. É isso que eu penso. Amém, Débora. Olha só, Pastor, a Micheline colocou assim, então essa pessoa não vive o propósito de Jesus Cristo. A Micheline mandou aqui no chat. Obrigado, minha irmã. Obrigado pelo seu apoio. Eu também pipocou alguma coisa aqui, mas não deu nem tempo para ler. Então, vem que a irmã lê, interpretou, ficou bom para a gente, todo mundo participar, né? E é isso mesmo, a palavra é essa também.
percebe que no trabalho eu posso ter certos comportamentos, não que vai diferenciar em casa ou em igreja, mas eu tenho que ter discernimento do espírito em como, às vezes, falar com a pessoa. Eu vou falar já com meu irmão em Cristo, ou que eu já conheço, de uma forma mais liberal, mais tranquila. Já com a pessoa que não entende aquele assunto, eu tenho que ter discernimento como proceder, né? A minha filha, a Vicky, a minha neta, ela estava, outro dia ela falou para mim que ela estava comigo dos amigas, aí estavam falando sobre a questão de homossexualismo, etc, etc. Aí ela deu uma parada na conversa, só ficou ouvindo. Aí uma das colegas chamou a atenção dela, falou: poxa, estou sabendo que você é isso, 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 isso. Aí ela simplesmente deu um sorriso e falou assim: olha, se vocês querem aprender, lê a Bíblia. A palavra do Senhor, a Bíblia, o Deus que é do céu, fala uma coisa diferente. Mas não estou aqui para argumentar, não. Vocês procuram saber. Eu não vou participar. Ou seja, deu a palavra dela, o que ela sentiu no coração, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, como agora a Daniela estava falando. Então, eu não vou para o trabalho, vou botar um chapéu. Aqui tem um termo chapéu, que eu não sei como é que é aí no Brasil, mas é assim, uma identidade, né? No trabalho, eu coloco uma identidade. Na casa, eu estou com outra identidade, e na igreja tem outra identidade. Não posso. Isso é contra a palavra do Senhor. O eu dominado pelo Espírito, aonde for o ambiente, seja qual for a circunstância, o Espírito é o mesmo. E se eu sou o templo do Espírito, eu vou receber do Espírito discernimento aquilo que vai falar, ou então me afastar, ou seja, a minha ação em si, né? Mas eu sou a mesma pessoa. E vou firmar porque Jesus domina, né? Amém, amém. Agora, só para terminar aqui, por causa do horário também, ênfase de novo. Eu tenho live onde que eu tenho desafiado a leitura da palavra de Deus. A leitura, no caso aí, a leitura de João, livro de João, né? Mas os irmãos aí, em qualquer parte da palavra do Senhor, estão lendo, estão acompanhando a direção do pastor e da irmã Kaline, a pastora também. Lê a palavra, mas de forma que não venha só observar os ensinamentos, de forma que não venha ficar alegre, somente ficar alegre com as promessas, mas lê a palavra já pedindo a Deus: Senhor, como isso aplica na minha vida? Como isso pode fazer a diferença que ainda não fez hoje? Ou que está fazendo, como eu posso me aperfeiçoar? Porque é interessante isso, porque inclusive eu tenho insistido, e vou continuar insistindo, porque as pessoas leem, depois na outra semana estamos juntos de novo, aí vem com lições, vem com coisas boas, etc, etc. Aí eu ouço os meus queridos irmãos e tal, aí eu falo assim: tudo bem, só que me explica o que isso tem a ver com você. Não, pastor, porque a mulher samaritana, não sei o quê, papai, aconteceu, deixa acontecer. Eu sei, eu achei a história excelente também, foi perdoada, e uma bênção. Mas o que essa história tem a ver com você? O que tem uma promessa a ver com você? Como é que aplica na tua vida? Como é que o Espírito fala no teu coração? Porque, minha gente, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi escrita para que eu possa não somente ler, ouvir, aprender, mas aplicar. O que Deus está falando ao meu coração? E com isso, quando tem essa perspectiva em mente, você vê que se abre mais os horizontes em relação à palavra viva e eficaz. Amém, meus irmãos? Então, a nossa oração é que vamos continuar sendo abençoados, não somente com essa lição, mas essa semana esteja abençoado no sentido do eu, de lado, não viver nas circunstâncias, mas viver nas revelações, não nas especulações da vida, e que o Senhor continue lhe abençoando rica e abundantemente. Meus irmãos, eu olho para o relógio, são 9 horas. Então, se eu continuar lhe abençoando... 9 horas aqui, aí são 11 horas aí, né? Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente. E vamos orar, parte da oração, que a oração é fundamental. A pessoa pensa, mas a oração... Mas a oração, em primeiro lugar, te abençoa. Acho que vocês ouviram isso e vão ouvir quantas vezes necessário for. É importante. Oração, você primeiro é abençoado. E vamos orar pela irmã Vera, a pastora Vera, que a semana que vem vai trazer a lição, né?
e se não for ela, vai ser eu. Então, a gente sempre tem, às vezes tem algumas coisas que acontecem que pode, aí eu ligo para ver, ó, não vai dar para mim hoje, não, essa semana, então é você, e vice-versa. Então, a gente vai trabalhando essa dinâmica aonde que o Espírito Santo de Deus fala, não porque é Sebastião, porque é Vera, mas porque são servos dependentes e que tem outros irmãos que estão orando para que esses irmãos venham a ser abençoados e abençoar os irmãos também, tá? Então, os irmãos que estejam orando, essa é a grande expectativa da lição da semana que vem. Amém? Deixa com os irmãos. Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado por uma lição que é rica em muitos detalhes. E eu escolhi sentir no meu coração, teu Espírito falar alguns detalhes. E explanamos ao Pai Santo e venha tocar cada vez mais os corações o desafio, ó Pai, de comer a tua palavra e perceber que ela é fogo, fogo, porque é o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Realmente, ó Pai Santo, um dia que eu estava trabalhando na favela do Rio de Janeiro e fui ameaçado com uma arma. E teu Espírito colocou em meus lábios a tua palavra. E eu me lembro daquele homem dar tiro no chão, na terra, e largar a arma no chão e virar as costas e fugir. Pai, não foi Sebastião, mas foi a tua palavra, que é fogo e realiza proeza. Ajuda-nos, ó Deus, a comer, a ter prazer e alegria, e sermos mais ainda abençoados e mais ainda vencedores, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, tio, que Deus continue te abençoando poderosamente. Já estamos ansiosos pela aula da semana que vem com a pastora Vera e pela próxima também com o senhor, né? Na verdade, a ansiedade não é uma coisa muito boa, mas estamos gerando expectativas, é melhor assim, né? Amém. Ó, só últimos recados, gente. Eu vou cotar aonde eu encontro esse livro mais barato. Estava aqui editando o material, mas eu senti no coração da gente comprar o livro. Eu acho que é uma forma da gente abençoar o ministério de Rick Warren, né? E também está dentro da legalidade. Editar aqui o material, eu acho que não é o melhor, tá? Então eu vou pesquisar e trago para vocês aí qual o preço melhor. Vou colocando lá no nosso grupo, em quantas vezes parcela, e aí quem quiser vai me dando o joinha que eu reservo e busco e entrego até domingo da semana que vem, tá bom? Gravamos a aula, vou disponibilizar o link com a senha para vocês mastigarem. E como o nosso querido pastor falou aqui, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ouviu. A teoria é importante, ela é essencial, mas temos que colocar em prática. Então, a gente tem uma semana aí para colocar em prática tudo que a gente ouviu e debateu aqui hoje. Amém? Ótimo domingo a todos. Nos vemos mais tarde na CCNA. Diga, tio. Pastor, rapidinho uma palavra. Uhum. Eu não cobri a lição 1. E, de certa, a Vera não vai cobrir a lição 2. Então, o livro, eu incentivo os irmãos, estou dando a palavra do pastor Alexandre, a fazer um esforçozinho de comprar esse livro. Porque os irmãos vão ler aquilo que foi coberto, mas vai ler coisas que eu não falei. Excelente. E semana que vem a Vera não vai falar. Não porque ela não queira falar, porque é rico, é muito rico. E principalmente na mão de pessoas que mastigam também a palavra, e Deus fala de forma diferente. Então, você lendo em casa, é aquilo que nós falamos no início da lição, você recebe do Senhor aquilo que não foi colocado, mas o Espírito é que vai falar. Amém. E vai lhe abençoar. Amém, gente. Até mais tarde. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo. Amém. Tchau, tchau.